Fala, estudantes, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Estamos aqui com a disciplina de Acessibilidade e Inclusão em Unidade de Informação. Meu nome é Marcela Cavalcante e hoje daremos continuidade à unidade 3 e que também finaliza. Abordaremos hoje o assunto de tecnologias assistivas e desenho universal. Vamos lá? A tecnologia assistiva, né, ela tá para todos os ambientes, tá certo? Ela funciona de forma que seja tanto para a área de serviços, aplicativos, né, e no dia a dia também para cada ser humano com a sua individualidade. Vamos lá. Também serve para sistemas de computacionais, certo? E nessa disciplina hoje, nessa aula de hoje, a gente vai tentar, ao máximo, né, desenvolver alguns exemplos. E a tecnologia assistiva, ela surgiu de forma, como é que eu posso dizer? De forma que no Brasil, em 2016 mais ou menos, né, com a portaria do CAT, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, que hoje ela não existe mais, esse comitê, né, somos regidos, somos trabalhados pela Lei Brasileira de Inclusão, né, também serve para proteger, né, os direitos das pessoas com deficiência e garantir a acessibilidade a todas essas pessoas. E aqui a gente vai começar com alguns exemplos, né, de tecnologia assistiva. Uma delas é o Colibri, que é um mouse de cabeça, né? Ele funciona com o movimento da cabeça para acessar páginas de internet, fazer cliques em aplicativos e celular, né? Esse mais na frente é a haste para digitação, né? Então, funciona geralmente com pessoas que têm mobilidade reduzida, né, motora, ou que sofreram algum acidente e são tetraplégicas, né? E aí funciona colocando na boca, né? E faz a digitação. Tem também um outro aplicativo, que na verdade esse não tem nenhum material, né? Ele é só diretamente com essa ferramenta, que é o Be My Eyes. Ele funciona para pessoas cegas e ou baixa visão, que você, quando entra em contato com esse aplicativo, ele funciona da seguinte maneira: uma outra pessoa que não tem deficiência, né, visual, ela pode ser seus olhos nesse momento. E aí, o que você precisar, né, aquela pessoa que vai estar lá do outro lado vai lhe ajudar, vai lhe auxiliar, fazendo a leitura, sendo os seus olhos, né? E para poder ter um pouco mais de entendimento sobre um exemplo do Colibri, que é o mouse de cabeça, vou deixar com vocês aqui agora, para vocês acompanharem alguns vídeos, tá certo? Aproveitem. Vem comigo que eu vou te mostrar como que esse aplicativo Telepatix é incrível. Basta abrir uma página e ele já está reconhecendo o piscar dos meus olhos para eu me comunicar de uma maneira totalmente acessível. Olha que legal. É uma piscada para escolher a linha e outra piscada para escolher a letra. E eu ainda tenho sugestões para completar mais rápido. E eu também posso vocalizar só com o piscar dos olhos. Funciona em qualquer celular, computador ou tablet. Muito fácil. Sem precisar de nenhum equipamento externo.
Vendo esses vídeos, espero que tenha clarificado um pouco mais para vocês o entendimento não só do mouse de cabeça, né? Eu deixei também mais dois outros objetos que se podem trabalhar para pessoas que são tetraplégicas, pessoas que têm mobilidade reduzida em questão motora, né? E tem um aplicativo que você utiliza ele só com os olhos, com o piscar dos olhos. O outro é um teclado totalmente diferente desse convencional, né, o que a gente está acostumado, voltado justamente para essas pessoas que não têm uma habilidade motora tão precisa, certo? E aí a gente vai dar seguimento aos exemplos. Um outro exemplo é o DOSBox, que é um sistema, né, computacional que ele funciona para todos os ambientes, enquanto edição, criação de texto, leitor de texto, né? Então ele é um aplicativo, ele é um sistema completo. Mas aí a gente não para por aí, né? O DOSBox ele veio há vários anos atrás e ele foi de grande valia, né? Ele foi primordial para essa desenvoltura e essa acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, principalmente a visual. Mas não para por aí, né? Hoje, atualmente, né, a gente com essa desenvoltura toda tecnológica, a gente também tem um exemplo, o Google, a Alexa, né, são sistemas por voz, né? São comandos por voz e que facilita muito o dia a dia das pessoas, tornando cada ser mais indivíduo, né? Como indivíduo, uma pessoa mais autônoma, independente, e a tendência é que cada vez mais esses sistemas de comando eles auxiliem mais, né, as pessoas. Porque um exemplo que a gente pode utilizar aqui é a Alexa, né, que você tem o contato com a casa, por exemplo, né? Você pode solicitar um comando a ela de acender uma luz, apagar uma luz, ligar uma televisão, ligar um ventilador. Pode também pedir para que ela ligue algum material na cozinha, né? Por exemplo, uma cafeteira, que ligue um micro-ondas. Tudo isso integrado a ela, né? Hoje já existem dispositivos que têm essa integração, facilitando o dia a dia da pessoa com deficiência. E vamos dar seguimento. Outros exemplos que não são assim, vamos dizer, tão tecnológicos, né, mas que são de grande precisão e de grande importância, como a gente pode ver aí na tela, a bengala, por exemplo, né? Existe a bengala para quem é cego, para quem tem baixa visão e para quem é surdo ou cego, né? Como vocês podem ver, a bengala branca é para pessoa cega, a bengala verde é para uma pessoa que possui a baixa visão e a bengala que é vermelha e branca é justamente para pessoa surda ou cega. E isso são algumas dos dispositivos que a gente tem para o dia a dia, né? Para facilitar, para dar independência a cada ser humano com a sua individualidade. Também tem um pouco, subindo mais um pouco essa tecnologia, tem também hoje bengalas eletrônicas. Elas avisam quando estão perto de algum obstáculo, né, para que não aconteça nenhum acidente. E aí, trazendo um pouco de volta para o ambiente escolar, para o ambiente de bibliotecas, para o ambiente museal, temos leitores de telas que facilitam muito o dia a dia das pessoas com baixa visão, das pessoas que são cegas. Por quê? Você pode pegar um livro na estante, tendo um leitor, um scanner, né, do lado do computador, você pode fazer a digitalização daquele livro e ler na tela. Para pessoas com baixa visão, tem a ampliação da letra. E para pessoas cegas,
tem o leitor de tela. Então, passa aquele livro para a tela e o próprio aplicativo, a própria ferramenta, né, o sistema que existe no computador, vai fazer a leitura daquele material que você buscou na estante. E aí a gente vai para os mais tradicionais, né, dentro de ambientes informacionais, que é o teclado com letras ampliadas e braille. Esse é o mais comum de se encontrar em centros culturais, em bibliotecas, arquivos, museus, né, quando tem o espaço de pesquisa. E voltado para pessoas surdas, né, pessoas com deficiência auditiva, existe o HandTalk, que ele facilita o dia a dia, mas obviamente nada melhor do que você fazer ali umas aulas, aprender a se comunicar da melhor forma possível, mas para quebrar aquele galho ali naquele momento, o HandTalk ele ajuda bastante. E ele é um aplicativo para celular que todo mundo pode baixar, ele é gratuito, você consegue tranquilamente utilizar o aplicativo. Outros aplicativos que existem também, um exemplo é o Primeira Mão, que ele é um jornal semanal bilíngue, né? Ele possui as principais notícias em Libras. E existem também transcrição instantânea, né, que escreve os áudios em mais de 70 idiomas, facilitando também o cotidiano, né, tornando mais acessível a rotina das pessoas surdas. E agora a gente vai falar um pouco sobre desenho universal. O que é o desenho universal? Ele é uma área para facilitar, na verdade, para poder uniformizar e, como já diz o próprio nome, né, universalizar essa questão de acessibilidade para as pessoas, tornando os produtos, os locais adequados em qualquer lugar do universo, sem que a pessoa com deficiência ela tenha que se moldar a cada local que ela visitar. Então, por isso que existe também o desenho universal, para facilitar essa comunicação, essa viagem, né? Sem que você precise estar se moldando a esses locais. E aí, dentro do desenho universal, temos os 7 princípios, que são, como mostra na tela, o princípio 1, ele é o uso equitativo, né? O design pode ser usado por pessoas com diferentes graus de habilidade. Um exemplo são portas com sensores, portas que se abrem automaticamente, na verdade. O princípio 2, ele mostra que é a flexibilidade no uso. O design acomoda uma ampla gama de preferências e habilidades individuais, como tesouras, que trabalha a questão da ergonomia, né, a anatomia, para que possa ser encaixada perfeitamente, sem precisar ter alguma habilidade para utilizar aquele tipo de material. Pisa estátios, né, locais com sons, né, para poder ser explicado melhor o que está se passando naquele local. O princípio 3, ele fala sobre o uso simples e intuitivo, né, que fala sobre o design de fácil entendimento, independente do conhecimento, independente das habilidades linguísticas, né. Um exemplo é a escada rolante em um espaço público, um manual de instruções com desenhos ao invés de textos, tudo isso para facilitar o entendimento das pessoas que utilizam aquele material. Partindo agora para o princípio 4, que fala sobre as informações de fácil percepção, o design comunica a informação de forma efetiva, né? De forma objetiva, clara, para o usuário. E um desses exemplos são as dicas e instruções táteis, visuais e auditivas. Sinalização, estação de metrô, por exemplo, tem bastante isso, tanto visual como de áudio, né? Você tem esses exemplos dentro do metrô, é um local
que mais se vê isso. Muitas placas. Dentro do metrô, por exemplo, quando você está chegando nas estações, existe o áudio também para poder facilitar. E agora, partindo para o princípio 5, é o de tolerância ao erro. O projeto ele visa minimizar os perigos e as consequências adversas de ações acidentais e não intencionais. Um exemplo é a chave do carro, que pode ser facilmente inserida na fechadura, em ambas as posições. O recurso de desfazer em programas de software que permite, né, que o usuário corrija aquele erro. E partindo agora para o princípio 6, baixo esforço físico. Pode ser usado de forma eficiente, confortável e com o mínimo de fadiga possível. Maçanetas do tipo alavanca, em portas, né, torneiras, em pias, por exemplo, nos banheiros. Lâmpadas que só precisa de um toque no interruptor. Isso tudo facilita e, como já diz o nome do princípio, é um baixo esforço físico. O princípio 7, dimensionamento e espaço para aproximação e uso. O ambiente ou o elemento espacial, ele deve ter a dimensão e o espaço apropriado para aproximação, para o alcance e a manipulação do uso, independente do tamanho do corpo, postura ou a mobilidade da pessoa em questão, não é isso? Como, por exemplo, caixas de correios, lixos, controles dianteiros e espaço suficiente para tudo isso, né? Portas de estação, de metrô, elevador, as portas de elevador é um exemplo disso, claro, certo? E a gente finaliza essa questão dos 7 princípios dessa forma, entendendo que o espaço, o objeto aonde a pessoa com deficiência se encaixa, se enquadra, ela possa fazer uso daquele local sem precisar ter que estar se acomodando, se adequando àquele local. Ela pode, o desenho universal ele serve para complementar, por exemplo, as tecnologias assistivas, podendo dar espaço, dar liberdade para a pessoa que tem, né? A pessoa com deficiência, ela possa ser quem ela é, sem precisar estar se adequando, ou muitas vezes sem poder participar naquele local, né? E isso a gente traz muito para o ambiente das unidades de informação, como fala a disciplina. Mostrei alguns exemplos que eles são práticos e utilizáveis dentro de centros culturais e centros informacionais e que eles também são utilizáveis no cotidiano. Quando a gente fala de unidade de informação, falamos principalmente esses ambientes onde o profissional da informação vai atuar, mas são objetos, sistemas, serviços que são para a vida, para o dia a dia, é algo inerente ao ser humano com deficiência principalmente, porque cabe a nós, pessoas sem deficiência, lutar para que haja uma sociedade mais inclusiva e que a gente possua a acessibilidade adequada para que essas pessoas possam fazer parte, para que essas pessoas possam ocupar esses espaços. Hoje ainda existe a falta de acessibilidade e inclusão nesses locais. As pessoas com deficiência, muitas ainda se sentem lesadas, se sentem negligenciadas a esses espaços. Ainda não possuímos, né, uma acessibilidade adequada para essas pessoas. Ainda precisa ter uma longa caminhada, mas que isso não impede o profissional da informação ser um mediador, ser um agente ativo para que essas coisas elas aconteçam. Quando eu digo essas coisas, eu digo a acessibilidade, a inclusão. A tecnologia assistiva é algo que ele pode ser caro, mas é algo que pode sim acontecer, sim ser feito dentro dos locais, como bibliotecas, museus, centros culturais. Quando a gente fala de centros culturais, são aqueles centros que possuem exposição, ele possui peça de teatro, ele tem show, ele tem oficinas, diversas atividades. E tudo isso faz parte do universo do profissional da informação. Então, cabe a nós,
facilitar e incluir as pessoas com deficiência na sociedade, certo? Então, quando falamos de aplicativos para facilitar a comunicação, aplicativos para facilitar a leitura, aplicativos que possam minimizar o impacto daquela pessoa, que a gente sabe que pode sim ser aplicado dentro desses espaços, cabe sim ao profissional da informação lutar para que aquilo seja inserido dentro do local em que ele está trabalhando, dentro do local onde o acesso é amplo ao usuário. Não é um acesso restrito, não é uma empresa, né, privada que possui uma biblioteca especializada e que às vezes é só funcionário, mas ainda assim não existem funcionários, não existem pessoas com deficiência. Então existe sim a possibilidade de colocar essas tecnologias assistivas, colocar em prática também o desenho universal nesses locais. E para fechar, e que não é menos importante, deixo com vocês aí na tela um desenho onde ele demonstra exatamente como as coisas funcionam entre a exclusão, a inclusão, a segregação e a integração. E como é que funciona tudo isso, na verdade? Como mostra o próprio desenho, a bolinha do meio, ela mostra como é feita a inclusão. A inclusão é não distinguir nenhuma diferença que o outro possui. É você saber lidar com ela e fazer com que aquela pessoa ela se sinta, né, como já diz o nome, incluída naquele processo, naquela sociedade. Você saber que o outro tem deficiência é crucial para que você possa atender a demanda daquela pessoa. Mas isso não significa que você vai excluir ela. Ela pode muito bem fazer parte daquele grupo ativamente, certo? E ainda assim ter a demanda pessoal dela, individual. Porque uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo, ela vai precisar de um local que tenha essa acessibilidade de espaço, essa acessibilidade física, né? Rampas, corrimão, por exemplo. Então, assim, a mesma coisa é uma pessoa surda. Não quer dizer que você não vai incluir ela no processo, na sociedade, porque você não consegue se comunicar em Libras e porque ela é uma pessoa que não escuta, certo? Você pode sim, tem meios, tem formas, você pode sim incluir aquela pessoa, você pode sim ir atrás de intérprete, por exemplo, e você também pode aprender. Nada impede que nós, profissionais da informação, aprendamos coisas novas, coisas diferentes e coisas que vão facilitar o dia a dia da pessoa com deficiência. Então, o quadro que está aí para vocês é justamente sobre isso. A exclusão, a integração, a segregação e o mais importante de tudo que a gente tem que levar para frente, para a vida, é a inclusão. Hoje terminamos a disciplina de acessibilidade e inclusão em unidade de informação. Eu espero que vocês tenham aproveitado, vocês tenham gostado bastante. E continua aí ligado no e-book, no podcast, para poder ter mais informações. E vamos sim para frente construir um ambiente mais inclusivo. Muito obrigada, pessoal.